E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com certeza com o trabalho dos bons espíritos, porque sem eles nada faríamos, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, iniciando o nosso estudo do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 41. No último programa, nós conversávamos sobre as impressões do André Luiz acerca de uma conversa que ele está presenciando junto com o Tobias nas vias públicas de Nosso Lar. Ele encontra grupo de pessoas que estão se encaminhando para a Praça da Governadoria para ter notícias, mais notícias esclarecedoras sobre a guerra que está acontecendo na crosta do planeta Terra, que é a Segunda Grande Guerra Mundial. E a gente viu no programa passado que algumas senhoras estavam reclamando que o trabalho... Não era bem uma reclamação, mas estavam comentando, né? Que o trabalho iria aumentar no Ministério do Auxílio, porque as preces com certeza iriam aumentar e já estavam aumentando. E agora ele encontra também um cavalheiro que falou da questão da regeneração, os trabalhos nas câmaras, né? Principalmente... Lá na regeneração, os trabalhos que são realizados nas câmaras de retificação, porque é um trabalho que é muito ligado à zona umbralina. A gente comentou que nessas épocas em que a humanidade está numa guerra física e numa guerra mental, os umbrais eles ficam fortalecidos, porque as formas de pensamento dos encarnados, de ódio, de mágoa, elas ficam ali naquela zona umbralina. E os desencarnados daquela região, eles acabam se fortalecendo de alguma maneira. E aí esse senhor está preocupado que a vigilância tem que aumentar. Porque os recém-chegados do umbral, que estão lá nas enfermarias das câmaras de retificação, eles estão frágeis. Eles ainda não estão com alta, vamos dizer assim, né, não tem permissão de habitar a colônia, eles estão ali internados. Então, a vigilância vai ter que ser maior, porque de alguma maneira os umbrais estão fortalecidos. E aí o nosso cuidado, né, como Jesus dizia, com os nossos pensamentos. O quanto nessas épocas de conflitos, e é que vivemos o tempo todo, porque nunca deixou de haver guerra na Terra, os nossos pensamentos de oração, não de incrementação de ódio. Os nossos pensamentos de paz, de concórdia, e não pensamentos belicosos, violentos, né? Nós devemos, com isso que o André Luiz está dizendo aqui, para nós devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E não só nas guerras, época de eleição política, épocas de pandemias, porque nós já tivemos e vamos ter outras, porque é a nossa inferioridade, somos nós que fortalecemos esses vírus e essas bactérias. Então, né? Aí nós paramos de ler nós só lemos um pedaço do 26, né? Agora vamos voltar. Vamos voltar então um pouquinho no parágrafo 26. Quando Tobias. Dois senhores que estão conversando, um deles falou assim: será crível que a calamidade nos atinja a todos?
Vamos começar do 25, né? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. Aí o André Luiz já notou. Equilíbrio espiritual, de qualquer né? modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo do serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Então ele está dizendo, que a gente estava comentando no último programa, né? A gente estava comentando o tempo não deixou. O acréscimo de serviço que no fundo constituirá uma bênção. Está dizendo assim, olha, não tem motivo para você ficar preocupado. A novidade é que vai ter mais trabalho para nós e isso é muito bom. Né? Que a gente leu que o trabalho é, né? O que está muito evidente aqui nas entrelinhas para o nosso ensinamento é que está todo mundo morto, desencarnado. Eles estão com medo da guerra, não é? Aí a gente fala assim, mas eles estão dizendo, como é que pode? O olhar dos espíritos mais esclarecidos para nós, o raciocínio é o mesmo. Por que eles estão com medo? O máximo que pode acontecer é eles desencarnarem, olhando para nós nas nossas aflições. E eles vão desencarnar, e só desencarna na hora certa. Ninguém desencarna antes da hora. Todo mundo vai do jeito e da hora certa. Não é? Só esse raciocínio. Mas ele fala assim, a única novidade é que vai ter mais trabalho, mais serviço. E isso para nós é uma bênção. E aí, nós estávamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis, em que o título é assim, ajuda-te a ti mesmo e que o céu te ajudará. Então, é preciso que os bons espíritos tenham conexão conosco para poder nos ajudar. E a conexão vem dos bons pensamentos, do bom serviço que o trabalho no bem traz. Não é? Do bem, né? Se eu vou planejar assaltar um banco, dá trabalho, mas isso não é trabalho no bem. Isso aí não vai angariar a presença dos bons espíritos, não é o que ele está falando aqui. Aí, em seguida, Allan Kardec coloca no item 2 desse capítulo. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, para nós encarnados, do ponto de vista terreno, quando a gente fala buscai, quando a gente lê o buscai e achareis de Jesus, é a mesma coisa que dizer assim, ajuda você mesmo que o céu vai te ajudar. Aí Allan Kardec continua. É o princípio da lei do trabalho. Lei do trabalho, gente. Se é lei, é para ser cumprido. É para trabalhar. E, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E aí, na pergunta de número 780, Allan Kardec pergunta assim no Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Aí os espíritos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, mas decorre. Então, o progresso intelectual, a força da inteligência, como ele fala aqui no Evangelho, é uma necessidade nossa permanente. Um dia essa inteligência vai ser voltada para o bem. Aí, por quê? Aí sim, aí nós vamos nos elevar, porque a inteligência é o patrimônio que eu adquiri através do meu trabalho. Sem o trabalho eu não desenvolvo ela. A inteligência, é isso que os espíritos estão dizendo para nós. É nesse sentido aqui que o companheiro aqui, que não se dá o nome dele, não tem, o anônimo, ele diz que isso vai ser uma bênção. É nesse sentido, porque vai nos desenvolver o raciocínio, a inteligência, todo aquele que faz esse esforço do trabalho, né? E aí o Emmanuel no livro Encontro Marcado, no capítulo 26, intitulado Diante do Trabalho, em que o tema é a excelência do trabalho, ele diz assim no trecho, abraça no trabalho como serviço a rota de cada dia
E com a tua utilidade para os outros, obterás através dos outros o caminho, o apoio, o auxílio e o incentivo para a tua segurança, tranquilidade, alegria e libertação. Quer dizer, nós só vamos ter segurança, tranquilidade, alegria e libertação na medida que eu me esforçar no trabalho para os outros. Em primeiro lugar. Porque isso vai favorecer a mim, que é exatamente o que o rapaz está dizendo aqui para o moço, né, para o outro, e que Kardec coloca no Evangelho. Porque é lei de trabalho e é lei de progresso. Sem trabalho a gente não progride porque não desenvolve a inteligência. Isso. E aí ele continua. Quanto ao mais, tudo é natural ao meu ver. A doença é mestra da saúde e o desastre da ponderação. Então a gente nota que esse espírito, ele já se sente um espírito imortal. Ele perdeu o corpo físico, mas a mentalidade, no caso do outro, o outro está morto também, né? O que está preocupado, ele perdeu o corpo físico, mas a mentalidade dele ainda é uma mentalidade de encarnado. E isso vai acontecer conosco. A gente vai precisar desencarnar não só o corpo, né, sair do corpo, mas a gente vai precisar desencarnar a nossa mentalidade também. A gente começar a compreender que a gente já não habita mais um corpo de carne, mas que algumas coisas, elas realmente, como a lei de trabalho, é para todos, em todos os mundos, em todos, seja inferior, superior, mediano. Ninguém vai poder fugir da lei de trabalho, como da lei de sociedade, porque é lei de Deus. E elas existem para ser cumpridas em todas as esferas. Então, o que a gente nota aqui com esse senhor que está preocupado, a gente nota que só o corpo dele morreu, a mentalidade dele ainda está muito apegada à terra. E isso sirva de lição para nós, para isso a gente está estudando, não é? Para que a gente compreenda que quando a gente chegar ao mundo espiritual, que a gente se esforce para desencarnar também o nosso pensamento de encarnado e passar a pensar como um espírito imortal que nós somos, não é? E aí esse senhor, né, que realmente esse que já desencarnou também o pensamento dele, a mente dele, ele continua. A China está sob a metralha. Sim. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Olha só o que isso aí, é, né? Muito interessante. Então, são dois ensinamentos, desculpa, Tereza, porque ele fala assim, a doença é mestra da saúde. Porque ele está dizendo que o trabalho vai ser uma benção. E a doença, porque vão chegar gente doente lá. E ele tem que raciocinar que a doença é a mestra da saúde. Aí a doença é o alerta, né? Para dizer que alguma coisa não está bem. E o desastre da ponderação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm fechados os olhos, item 20. Né? Porque nesse item, Allan Kardec coloca uma mensagem de Vianney, né, o Curadas, dizendo de uma pessoa cega que foi procurar a cura. E ele diz que ela é bem-aventurada por ela ter fechado os seus olhos, porque está dizendo, só um trechinho, crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Então, nesse item 20, é muito bonito o texto, para a gente sempre pegar, eu gosto muito desse item, para raciocinar na questão da doença. Ela é uma promoção da saúde futura que os espíritos explicam e o espiritismo vem dizer e nos provar sobre essa questão da doença, que é o que o companheiro diz aqui, né? Só com raciocínio realmente do espiritismo a gente vê que uma doença bem suportada, que os espíritos dizem, vai promover a saúde depois, não é? E mais adiante, como a Tereza leu, a China está sob a metralha e você nunca se preocupou com isso.
Até porque, né, a gente, em programas passados, a gente lembrou da guerra do Japão com a China, já antes, pouco antes do início da Segunda Guerra, que tem lá, inclusive, a história da invasão de Nanquim, que era a capital da China, no massacre que foi. Não é? Então você nunca se preocupou lá com os chineses, agora que está aqui, né? Dando a lição, né? Eu acho que aqui ele estava se referindo a uma guerra anterior, porque ele fala há muito tempo. Há muito tempo foi a guerra que a China enfrentou contra os ingleses. Foi o que eles chamaram de a Guerra do Ópio. Ah, sim. Foi essa que durou muito. Então, aqui, o que ele está dizendo? A gente precisa entender que a gente é irmão em humanidade, que todos nós temos problemas. A humanidade toda está sofrendo, mas a gente fica, de alguma maneira, particularizando uns e outros. A gente vê na mídia, só se fala da guerra da Ucrânia, ultimamente, e a guerra de Israel. Mas na África existem mais de 20 guerras no continente africano e ninguém fala. Nunca deixou de ter, né? E ninguém fala sobre elas, né? Que interesse que a gente deve ter por trás para não se comentar sobre essas guerras, que a gente sabe que tem. Mas, então, aí me lembra uma situação do Chico. Os biógrafos dizem do Chico que uma vez quando o irmão desencarnou, a cunhada foi internada no hospício. E ele teve que tomar conta de uma criança doente, filha do casal. Ele ficou desesperado e foi para a porta do hospital e começou a chorar. E o Emmanuel apareceu para ele e falou: o que você está fazendo aí, Chico? Eu estou chorando aqui, o senhor não sabe? Estou preocupado, a minha cunhada está internada, o meu irmão desencarnou e eu tenho que cuidar da criança doente e eu estou aflito. Ele falou: engraçado, eu nunca vi você assim, nessa preocupação com outras pessoas. Aqui tem milhares de irmãs encarnadas e eu nunca vi você chorando por nenhuma delas. É mais ou menos isso que no minuto, coitado do Chico, deve ter. E o Divaldo também, né, com aquela criança doente, o espírito de luz veio, primeiro o espírito foi ver todas as crianças para ver aquela que o Divaldo fazia a prece por ela. Isso também, porque qual é o ensinamento aqui para esse senhor que está preocupado e para todos nós? A gente tem que começar a pensar não só nas nossas dificuldades, mas entender que todos sofrem, né? Não adianta eu ficar desesperada por uma situação aflitiva em particular, porque na Terra todos nós sofremos. Então ele está falando: você está tão preocupado agora com essa guerra, mas, né, a China está sob a metralha da Inglaterra há quanto tempo? Eu nunca vi você preocupado com isso. Então, nós, lógico, devemos orar por todos aqueles que estão em guerra, que estão em aflição, mas não no desespero, porque a gente tem notado aqui nesse capítulo que o amparo espiritual nunca faltou. E Jesus mesmo nos disse, eu até fui procurar onde é que ele disse isso, em João 14, versículo 18 e 31. Não vos deixarei órfãos. Então, ninguém está ao desamparo, muito menos numa situação calamitosa dessa. Quem já leu o livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, eles colocam que na época do tsunami que aconteceu na Indonésia, principalmente na Indonésia, né, foi o país mais afetado. Antes de acontecer o tsunami, já tinha um hospital espiritual, né, montado nas praias para receber a maioria daqueles que desencarnariam, porque foi uma expiação coletiva. Se eu não me engano, morreram 250 mil pessoas, algo assim. Okay. Então foi uma expiação coletiva muito grande. Então, mas ele relata no livro, o Filomeno relata que já estavam todos preparados, porque sabiam que isso ia acontecer, então já estavam todos preparados ali nesses hospitais, vamos dizer assim, de campanha espiritual, para atender a todos os desencarnados. E nas guerras não acontece diferente. Todos sabem, aqueles de uma hierarquia maior sabem do que vai acontecer e eles já
promovem antes o socorro. A Joana, no livro Vida Feliz, ela tem uma página que fala isso, quando a gente pensa que, né? 230 mil pessoas. 230, falei 250. E mais de 1,5 milhão de desabrigados. 230. A mesma coisa quando aconteceu nessa Segunda Guerra Mundial, todos aqueles que desencarnaram vítimas do Holocausto, né? Os judeus e todos os excluídos que foram mortos, eles foram atendidos também. Com certeza, uma equipe muito grande em tinha o campo de concentração e a par desse campo, com certeza, tinham os hospitais volantes espirituais para atender aquelas pessoas. Agora, foi atendido quem realmente compreendeu, aceitou a vontade de Deus, porque aquele que não quer... Isso que a Teresa está falando, o livro Ação e Reação, no capítulo Sanções e Auxílios, que eu esqueci o número, tem lá um desastre de avião relatado, em que nem todo mundo é atendido do mesmo jeito. Morrem do mesmo jeito, desastre de avião, mas nem todo mundo é atendido. Né? Isso é muito legal. Livro Ação e Reação. Continuando, né? Então. Parágrafo 28. Isso. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar o meu programa de trabalho. O meu, né? Ele tinha lá uma programação, ele estava chateado porque a guerra veio modificar isso. O outro sorriu e ponderou. Elvésio. Agora a gente já sabe o nome de um dos moços que estavam conversando. É o que está reclamando, mas o outro Elvésio é o que está reclamando. Elvésio. Esqueçamos o meu programa para pensar nos nossos programas, né? Tem um livro chamado Seguindo Junto, quem tiver interesse em ler, tem uma página chamada Civilização e Solidariedade. E lá o Emmanuel coloca que se a gente não for solidário em sociedade, a nossa sociedade está fadada ao desequilíbrio, ao caos, às trevas. Ele fala, acho que a palavra que ele usa lá é trevas, porque na realidade incêndio na casa do vizinho, o Chico já dizia isso, Chico Xavier, é perigo para a nossa casa. Então, que a gente, né, em certos momentos, pare de pensar só em si e comece a ter um olhar para a coletividade. Não é? A gente a pandemia, né, que foi um grande laboratório, eu acho, divino, para que as pessoas se conhecessem melhor e mostrassem quem realmente eram, na verdade, lá no seu íntimo. Muitas pessoas, a gente viu o absurdo de comportamento, não é? De pessoas comprarem uma quantidade exacerbada, vamos supor, do álcool em gel, esquecendo que o vizinho também precisa de um pouquinho de álcool. A gente viu comportamentos assim muito complicados e a gente teve que também se vigiar muito para não cair nessa situação de querer só para si, esquecer que o outro também tem necessidade. Então, aí ele fala para ele, a gente tem que começar a pensar nos nossos programas, porque o senhor Elvésio estava muito preocupado com o que ele tinha que fazer, com o que ele já tinha se programado. Isso, né? Que a Teresa está colocando, né, que é o interesse pessoal dele, né? Isso, ele só queria saber dele. Na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, exatamente isso que os Espíritos respondem a Allan Kardec, né? Em que, postos de lado os efeitos e os vícios de que ninguém se pode equivocar, que todo mundo naturalmente tem ainda, qual o sinal mais característico da nossa imperfeição? O interesse pessoal. É ali que a gente prova que realmente a gente o interesse é meu primeiro. Né? Então só corre quem eu amo primeiro, o resto não precisa. É o que ele falou, a guerra ele está preocupado com alguém, né? Então, ou com ele mesmo, mas a gente só corre primeiro quem eu amo, depois o resto, se der. Esse é o interesse pessoal, né? É exatamente isso que a gente tem que... É muito difícil, realmente. A gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar muito. No próximo programa a gente dá mais um exemplo disso aí, desdobra mais desse raciocínio aí do
da solidariedade que a Teresa colocou. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, mais uma vez o tempo aqui trabalha, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus, Deus abençoe a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Teresa Cristina e Marco Antônio.